também tenho vínculo com a AME, Associação Médica Espírita do Estado de Pernambuco. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa alma importante, essa alma na saúde, que é a representação do Dr. Marlene Nobre. O Dr. Bezerra é grande expoente, espírito magnânimo, espírito espiritual. Todos nós o conhecemos, porque certamente todos nós, uma vez pelo menos, tenhamos feito uma rogativa a ele, no sentido de nos equalizarmos, de nos assistirmos na questão da saúde. Então, o Dr. Bezerra Menezes tem uma grande importância para a AME, porque ele é o executor do projeto de Jesus. Jesus passou, então, essa função a Dr. Bezerra e ele executa na Terra, sob os cuidados, claro, da presença espiritual também de Francisco Xavier, Dr. Inácio Ferreira e atualmente também Dr. Marlene Nobre já desencarnado. Então, a alma na saúde. Para nós falarmos sobre isso, a gente vai lembrar um pouquinho, né? Porque nós vamos falar um pouco de ciência e espiritismo. Porque a ciência está vinculada justamente na representação da aplicação dessa beleza toda, que é a assistência a todos nós, mediante a dificuldade que tenhamos na saúde. Então, a ciência atua, nós sabemos que não estamos sós. Nós sabemos que o mundo espiritual, ele frequenta a nossa terra mental, ele observa os nossos passos, nos sustenta em nossas pequenezas e nos conforta também. Outras vezes nos instrui, mas sempre junto a nós. Então, para falarmos de ciência, a gente trouxe aqui o primeiro capítulo do Evangelho sobre o Espiritismo, que diz: Allan Kardec propôs, ele fez uma proposta, propôs aliança entre a ciência e a religião, descrevendo que elas são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. Daí, um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Nós sabemos que ciência e religião até hoje não se encontraram novamente, porque houve no passado histórico, como temos conhecimento, um certo abuso. Porque a igreja era o Estado. O Estado é que fazia as determinações. Então, o Estado regia essa punição através da religião de uma forma abusiva. A ciência se recusou a viver assim. E a ciência disse: não, isso não é correto, não é assim que a ciência funciona. E a ciência e a religião, então, fizeram um rompimento. Mas a proposta de Allan Kardec é que a ciência e a religião se deem as mãos, porque nós precisamos desse fortalecimento. Esse casamento é muito importante, porque ele nos sustenta na matéria e fora dela. Então, essa é a proposta de Kardec dentro do Evangelho sobre o Espiritismo. Aí nós vamos pensar um pouquinho, né? Nós podemos perguntar assim, né? Como é que nasceu a medicina? A medicina nasceu do desejo daqueles que estavam apostos para estar junto, estar atento ao cuidado daqueles outros que estivessem enfermos. Então, o desejo sincero, inspirado no Mestre Jesus, porque Jesus é o maior médico que nós conhecemos. É o médico Jesus. E o remédio é o Evangelho. Então, a medicina teria nascido com Jesus. Até essa imagem está mostrando, né? A medicina então nasceu com Jesus. E quem seriam os causadores de tamanho dor e sofrimento dos enfermos? Nós mesmos. Pela nossa imperfeição, pela nossa imprevidência, por estarmos desvinculados e desconectados com algo, somos nós os artífices de nossas vidas. Então, os sofrimentos derivam desse momento. E como surgiram os médicos, os técnicos, os profissionais da saúde e os hospitais? Nasceram através do desejo sincero daqueles que atendiam os coxos, os expropriados, os lunáticos, os leprosos, e se entregavam de braços abertos, de coração aberto, em prol daqueles que estariam passando por alguma dificuldade. E quem é que pensava assim? Quem pensava assim é justamente a jovem que se chamou Marlene Rossi Severino Nobre, que nasceu no interior de São Paulo em 1937. Essa jovenzinha tem
médico é Jesus, que o remédio é o Evangelho, que as dores e os sofrimentos são causados por nós mesmos e que os melhores profissionais, atendentes, técnicos, são aqueles que se inspiravam na casa do caminho, a partir do exemplo deixado por nosso Senhor Jesus Cristo. E essa jovenzinha, então, ela tornou-se uma médica com especialização ginecologista. Ela fez a graduação dela em São Paulo, junto de quem? Nada mais, nada menos do que o nosso querido amado Chico Xavier. Ela conviveu 40 anos com Chico Xavier. Chico Xavier apresentou a Marlene Nobre o que tem de mais bonito na essência, na prática, na convivência, do espiritismo legítimo, do espiritismo puro. E foi assim que ela foi preparada para a sua magnânima missão. No dia da formatura dela, quando ela recebia o anel de formatura, Chico disse essa frase: Marlene, teu diploma pertence a Jesus. Isso é muito bonito, né? Pertence a Jesus o teu diploma. E ela então entendendo e compreendendo que há algo a mais que estaria preparado para ela. Chico apresentou à doutora Marlene a mediunidade. Ela começou a conviver com ele lá em São Paulo e em outros lugares dos quais ela frequentava junto a ele, nas reuniões das casas, como a sociedade está aqui agora reunida, e ela foi ficando sensível àquela presença e ela foi desenvolvendo o trabalho dela. Ela fez uma especialização na França. Ela era casada, ela teve filhos, e lá na França, então, ela decidiu que ela iria trabalhar com as mulheres carentes, as mulheres mais necessitadas da doença do útero. E assim iniciou. Aí, Francisco Cândido Xavier disse a ela: Mãe, a nossa encarnação tem que ter um sentido e um significado. Nós estamos aqui na Terra porque nós solicitamos esse estágio aqui. Mas nós temos que cumprir o que aqui nós nos comprometemos. E assim inicia a saga de doutora Marlene Nobre. Chico pediu a ela que ela juntasse a ciência e a religião. Ele começou a levar aos auspícios dessas reflexões e ele apresentou para ela a ciência dentro da doutrina espírita. E ela evoluiu também na mediunidade, acompanhada por Chico Xavier, direcionada por ele, e ele disse: você precisa fazer alguma coisa em prol dos menos favorecidos. Você precisa doar de si mediante a formação que você conquistou. Você tem que encontrar um sentido, um significado à sua vida. Foi assim que a doutora Marlene Nobre fundou o Grupo Espírita Caibar Júnior, na capital paulista, e também se tornou presidente do Largo ABC em Diadema, São Paulo. Chico começou: Marlene, você tem que juntar a ciência e a religião. A ciência nas suas especulações, na parte que cabe a ela, os critérios necessários. Mas nós não podemos desconsiderar que todo trabalho executado tem a presença espiritual, onde os mentores adoráveis se aproximam da programação daquele indivíduo, assomando a questão mental e produzindo nele intuições, a fim de que ele aplique os conhecimentos que conquistou em prol do mais necessitado. Foi assim que ela fundou o Grupo Espírita Caibar Júnior. Fundou essa casa que existe até hoje, com todas as peculiaridades da casa espírita. Com reunião pública, com aplicação de passes, com campanha de quilo, com a livraria, com todos os eventos que ocorrem. Mas ela observou que aquelas mães que ela tratava na questão ginecológica, elas levavam os seus filhinhos e eles não recebiam o atendimento necessário. Então ela compreendeu que aquelas mães precisavam ter um espaço para conquistar a sua independência e trabalhar. E ela então funda o Lar Alvorecer. O Lar Alvorecer existe até hoje, tem aproximadamente 300 crianças. Essas crianças,
elas estão em regime de escolinha. Elas chegam de manhã, tomam café, fazem aquele lanchinho, almoça, tem alguma atividade lúdica, pedagógica, elas vão desenvolvendo enquanto as mães trabalham. Passam aquele período, naquele espaço que as mães precisam trabalhar e cuidar de si mesmas. Hoje em dia, o Lar Alvorecer chama-se Lar Alvorecer Doutora Marlene Nobre. O nome foi aderido após a desencarnação dela. Mas aí Chico dizia o que para ela? Marlene, nós precisamos juntar, eu falo e vocês continuam, a ciência ao quê? A religião. Não é essa a proposta lá do início do Kardec? Precisamos juntar a ciência e a religião. Você precisa avançar mais, porque a quantidade de necessidades é muito grande. Existem inúmeras pessoas que sobrecarregam os postos, os hospitais, os lares, as ruas, carregando dores, enfermidades difíceis, cruéis, sem atendimento. É preciso chegar em todo aquele que tem o desejo de tomar um medicamento, que precise receber assistência benfeitora da ciência vinculada ao olhar amoroso da religião, através, claro, da expressão maior do médico Jesus. Então, doutora Marlene, em 17 de julho de 1995, ela fundou a Associação Médica Espírita do Brasil, a AME, já preludiada pela Associação de São Paulo, que existia desde 1968, e tendo como grandes pioneiros os médicos Adolfo Pedro de Menezes e Inácio Ferreira. Olha, ela sempre ao lado de Chico. Foi desta forma, veja, ela já dirigia uma casa espírita, ela já dirigia uma escolinha vinculada à casa espírita, e agora ele então resolve fundar a AME, a Associação Médica Espírita do Brasil. O que faz a AME? A AME são profissionais das diversas áreas da saúde que atendem unicamente a comunidade carente. Levam a sua experiência, a sua especialidade e fornecem, favorecem essa possibilidade do restabelecimento da saúde material e espiritual. O Dr. Inácio Ferreira foi muito mal visto, ele foi um médico psiquiatra, porque ele tratava os pacientes dele não pela doença psiquiátrica, mas ele via neles um indivíduo que ocupava um corpo em perturbação. Ele tratava aqueles indivíduos com paz, com preces, com abraços, com mensagens e beijos. E isso incomodava muito a academia, porque aqueles vinculados unicamente à ciência só sabiam elaborar mediante as drogas que são favorecidas aos enfermos. E a posição do Dr. Inácio era muito diferente, mas ele já se movimentava sobre a influência amorosa de Dr. Bezerra. Dr. Bezerra influenciava esta mente. E Dr. Marlene Nobre sempre ao lado de Chico Xavier. E Chico conversava muito com ela sobre a questão de aproximar o paciente da questão holística, muito além de um corpo físico. Esse indivíduo tem que saber que ele pré-existe e que ele continuará a existir, independente da enfermidade que ele tem. Que ele não é uma enfermidade, ele está com uma enfermidade, que é passageira e transitória. Que no percorrer da sua evolução, esse biotipo se melhora através dos pensamentos, das palavras e ações, produzindo maior quantidade de saúde. Então, era dessa forma que o Dr. Bezerra inspirava o Dr. Inácio Ferreira. E a Dra. Marlene sempre seguindo ao lado do Chico. Imagina que maravilha! O Chico, aquela doçura, né? Aquele ser espetacular, aquela mediunidade incomparável, aquela leveza, o próprio Evangelho em ação. E ele então introduzia para a Dra. Marlene ideias mais arrojadas. Ela já dirigiu um centro, ela dirigiu uma escolinha e ela fundou a AME Brasil. A AME Brasil nasceu em São Paulo. Nasceu em São Paulo, mas hoje em dia ela está praticamente em todos os estados do Brasil, em 13
em 13 países da Europa e América Latina quase toda. Muito grande. É uma organização filantrópica que tem como princípio a doutrina espírita, o médico Jesus, que traz na sua expressão o cuidado e o tratamento com aquele indivíduo como ser espiritual e não como uma doença. Aí, continuou. A doutora Marlene estava bastante preocupada, porque a quantidade de doença era tão grande e os medicamentos não eram suficientes para atender aqueles doentes. Aí, um dia, o Birata Machado, autor da obra Os Intelectuais e o Espiritismo, onde ela conheceu Pedro Richard, médium da fé com receituário homeopático. Ela disse: eu tenho um amigo que é um autor de livros e ele tem um amigo que é um médium homeopata. Como é que é isso? Sim, um indivíduo que, através da sua mediunidade, psicografava receituários homeopáticos. Porque a homeopatia, ela trata a causa. Para você tomar homeopatia, você vai passar por um homeopata e ele vai fazer umas perguntas para você, vai investigar, ele vai entender a sua problemática, vai combinar algumas substâncias e você vai receber aquela substância própria para você. Não é que nem um medicamento alopático que eu compro uma farmácia, você compra, todo mundo compra. Não. A homeopatia, ela trata a causa. E ele descobriu o quê? Que o mundo espiritual está mandando receitas homeopáticas através desse médium. Ela disse: pronto, resolvi um grande problema no Rio de Janeiro. Porque naquele momento, o Sistema Único de Saúde estava super saturado, estava inchado, inflamado de tantos enfermos. O que foi que ela fez? Ela entrou em contato com esse médium, esse Pedro Richard, aqui tem um exemplo, um receituário. E ela então entra em contato com ele e pede ajuda. E essa ajuda foi ostensiva, porque entrou pelo Sistema Único de Saúde, SUS, entrou pelo SUS do Rio de Janeiro, a homeopatia. Hoje ela está regularizada. Nós podemos ir para o SUS e pedimos para consultarmos com o homeopata, sem problema algum, pela doutora Marlene, através de um médium, e psicografava essas receitas. Diminuiu sensivelmente as filas quilométricas que se faziam procurando os postos, os hospitais, porque ela resolveu um problema dentro do Rio de Janeiro, e como ela conseguiu colocar dentro do SUS, se espalhou pelo Brasil. Ficou sob a coordenação dela. Então ela dirigiu um centro, uma escolinha, fundou a ANE Brasil, dirigia, coordenava, orientava, e agora também tinha dentro do SUS o compromisso de acompanhar a homeopatia como alternativa rápida e acessível aos enfermos do Brasil todo, inicialmente do Rio de Janeiro, depois do Brasil todo. Aí Chico dizia o que para ela? Marlene, nós temos que juntar a ciência à religião. Marlene, é preciso que os indivíduos entendam que nós não somos um fígado, nós não somos um pulmão, um estômago que sobe para uma UTI, que desce para o quarto, que vai para um deslocamento de um outro setor. Ali é um ser amado por alguém, que tem uma história, tem alguém que está sofrendo com aquele indivíduo. Aquele próprio indivíduo é comprometido com as leis e tem o desejo ardente de se livrar daquela situação. É um ser que precisa ser amado e compreendido. Então tem que se olhar para o paciente, aos olhos do paciente, tomar conhecimento do nome dele, fazer uma ligação de frequência, a fim de que a própria espiritualidade atue. Eu vou fazer uma colocação aqui, certamente vocês vão concordar comigo. Já não aconteceu com vocês de chegarem às portas do consultório de algum médico só por causa disso já se sentir melhor? Não aconteceu isso nunca com ninguém? Sim ou não? Sim. E não é por causa do médico, é por conta da espiritualidade. Os amigos, porque aquele médico pode até envelhecer,
aquela ajuda. Aquele indivíduo da área da saúde pode até não merecer, mas o paciente merece. Então, a espiritualidade junto, presente, potencializando aquele indivíduo mediante aos conhecimentos que ele reuniu, ele então é assessorado a assistir aquele indivíduo que merece aquele atendimento. Muito isso, né? Então, por isso que a gente chega muitas vezes no consultório, só por eu vir até aqui, doutor, eu já estou bem. Eu estou me sentindo melhor, parece até que já está passando. É a impregnação espiritual, porque existem ordens de espíritos que trabalham vinculados a todos os setores. No caso, nós estamos aqui nos dirigindo a saúde, e eles são indivíduos muito inteligentes. A inteligência é compatível à bondade que eles trazem em si, porque tem o desejo de que nós venhamos a superar o que passamos na vida, a fim de vivermos tempos melhores. Então, foi assim que foi instituída a homeopatia dentro do SUS. E aí, Chico continuou: Marlene, veja bem, você precisa avançar. Tem muitos que precisam de você. Nós temos que juntar a ciência à religião. E ele começou a cobrar dela, mediante o potencial que ela apresentava, não só intelectual, mas de dinâmica, de coordenação. E ele então começou a potencializar nela, e isso então, em 4 de junho de 1999, nasce a Associação Médico Espírita Internacional. Ela já dirigia Caibachuca, a escolinha, e ela coordenava dentro do SUS a homeopatia. Ela fundou a AME Brasil e agora ela tinha a incumbência de fundar a AME Internacional. Ela era casada, ela tinha filhos, então ela não sabia direito como ela iria fazer. Mas o Dr. Bezerra, se aproximando dessa mente comprometida e avante no seu tempo, ele inspirava. E ela então teve a ideia de vender o seu primeiro carro. E ela vendeu o primeiro carro, fez um projeto e comprou a primeira passagem internacional. Hoje nós temos fixado no Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, França, Holanda, Itália, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido e Suíça. AMEs internacionais. Ela conseguiu chegar num espaço de terra árida, onde os indivíduos são pura ciência. Eles são fechados nesse conteúdo de que só a ciência responde. De que a ciência, em pesquisa, em laboratórios, cansativos, repetitivos, encontra resposta. Ela precisava chegar nesses corações internos, nessa terra árida. E ela fez o périplo internacional, a navegação que não acabava nunca, sempre indo e vindo. Mas a gente está de perguntar uma coisa, né? Puxa vida, essa mulher já fez tudo isso até aqui, e ela ainda era uma senhora jovem e tinha todo esse potencial, essa capacidade toda. Ela conduzia todos esses setores tão diferenciados, dentro e fora. O que é que essa mulher levou para o mundo? O que foi tão interessante que ela levou que todas essas nações hoje em dia produzem esses ciclos de estudo da AME. Nós temos a maior facilidade de assistir aos lives, porque hoje em dia tem muitos brasileiros fora do país e eles vivem em nações diferentes. Então, as lives são produzidas nesses países, se traz daqui do Brasil, se leva lá para o exterior, esses indivíduos como Haroldo Dutra, como Jesse Young, como o Dr. Sérgio e outros, que são grandes expoentes da AME no Brasil, para falar para esses homens de ciência. Então, se chamava-se périplo europeu, essa navegação constante. Quando ela voltava ao Brasil, ela tinha que dar conta do SUS, do Caibachuca, da escolinha, da AME Brasil. Ela tinha que dar conta de todos esses compromissos que iam se somando sobre ela. É claro, porque ela tinha uma briga, uma equipe. Sabe aquela coisa? Quando a gente trabalha com pessoas,
e a gente compartilha com ela os compromissos, a gente coordena, dá um direcionamento alinhado, mas o indivíduo ele é tão competente que ele segue. Vez ou outra ele se abastece com alguma informação. Como que eu faço isso? Como você acha que deveria ser? Então, porque esse é o grande gerenciamento. O gerenciamento é quando o principal, o gestor, se afasta e não é sentido a ausência dele. Porque os que estão juntos, estão treinados, são capacitados e dão continuidade à atividade sem problemas. Quando o dirigente principal se afasta e todo mundo fica apavorado, não sabe o que fazer, não tem uma boa direção. Por isso que ela conseguiu tudo isso dentro e fora do país. Mas o que foi que essa mulher levou para esses homens de ciência? Daí nós estamos vendo, né? As grandes reuniões, esses grandes cientistas, esses grandes cabeções que vivem fora daqui, da nossa pátria, que tem corações gelados, que só são vinculados à ciência acadêmica. O que foi, né? Mas o que levar para grandes homens e mulheres de ciência avançada? E ela levou esta ideia aqui: biopsíquico, sócio-espiritual e imortal, tendo a mediunidade como ocorrência natural. O que é isso, meu Deus? Vou repetir o nome: biopsíquico, sócio-espiritual e imortal, tendo a mediunidade como ocorrência natural. Ela levou, sabe o quê? O homem trino, espírito, perispírito e matéria. Ela chegou do outro lado do mundo com essas ideias e disse: quê? Como é que é isso? Sabe o que foi que ela levou? Sabe qual era a base dela? A série André Luiz, que é a obra mais futurista que nós temos. Porque as coisas que estão escritas lá, agora que palidamente está chegando até nós. Né? O pessoal se prende na televisão de plasma. Lá tem televisão de plasma, aqui já tem. Tem muita coisa que nós ainda vamos acordar. Então ela levava a série André Luiz. Porque André Luiz, como Carlos Chagas, encarnado na Terra como cientista, como homem de saúde, ele tinha esses conhecimentos e ele então desenvolveu algumas coisas, né, primordiais na matéria. Quando ele desencarna, nós conhecemos aquela história bem difícil, né? Daqueles 8 anos no grau, quando ele desperta para um tipo de medicina que não é essa tradicional, que é a medicina do outro lado da vida, que é a compreensão de que o ser é um ser que está sem corpo ou com corpo, e que aquele indivíduo faz parte do projeto de Nosso Senhor Jesus Cristo, sob a orientação do Dr. Bezerra de Menezes, para crescer, evoluir e avançar, se tornando um homem de bem. Aí o que foi que aconteceu? Ela levou o homem trino, ela balançou aqueles indivíduos. Como eles podiam entender, eles vinculavam aos cálculos, aos gráficos, as pipetas, as substâncias, e essa mulher falando do homem trino, espírito, perispírito e matéria. O que é então a matéria? O que é o perispírito? O que é esse espírito? E a então começa a introduzir do outro lado da vida. Alguns conteúdos eu levantei aqui para a gente ter uma ideia que ela levava. EQM, experiência quase morte. Quando o indivíduo está naquele fio de vida, ele não está ainda totalmente desvinculado da matéria, mas ele está naquele transe, por muito pouco ele deixa o corpo. E o que acontece é que ele passa por aquela situação daquele túnel, né, que é descrito por eles, e eles têm contato com o outro lado da vida. Encontram entidades espirituais, tomam atitudes diferenciadas, entende e compreende de que a vida é muito mais do que levantar e trabalhar, voltar, dar conta dos filhos, da família, dos deveres do lar, dos deveres financeiros, é muito mais do que isso. Então, quando tem essas experiências de experiência quase morte, esse indivíduo que retoma dessa situação, ele conta onde ele esteve, como ele foi, com quem ele estava, o que foi dito, o que mudou nele, nunca mais é a mesma pessoa. Sempre se desvincula, se desliga de alguma coisa que não é importante e dá um salto a mais na sua evolução. Então ela levou a EQM, ela levou as visões do leito de morte. Todos nós sabemos que aquele indivíduo que está moribundo, ele diz: eu vi fulano entrar por essa porta, e fulano está desencarnado há muito tempo.
Às vezes até o animal, né? Eu vi o cachorro não existe mais. Eu vi o pai, a mãe, o avô, o tio, a prima, sei lá. Então, visões, como explicar? Esse trino. Ela levou a questão das memórias espontâneas de vida passadas, o déjà vu, tanto na lucidez quanto no sono sonambúlico. Então, assim, como é que é? De repente eu fico estática e tenho uma lembrança nítida do passado onde eu vivi, um déjà vu, um cheiro, uma cor, um sentido acionado me faz voltar a um passado remoto, um déjà vu. Então, ela levou as memórias espontâneas de vida passada. Hoje em dia, existem muitos livros que se relata isso, né? A vida depois da vida, por aí vai, né? Tem muitas obras desses indivíduos que passaram pela EPM, e nesse momento, então, em que eles estão nessa experiência, eles têm essas memórias espontâneas de vida passada. As células troncos, ela mexeu o Brasil, a Europa, os Estados Unidos, porque ela é contrária à retirada de células troncos de criança, mas sim do próprio adulto para o próprio adulto, usar as células troncos adulta. Então ela faz defesas nas tribunas internacionais, explicando as questões espirituais sobre esse acesso. Tem muitas palestras que eu dou no YouTube. Ela falou também sobre o sim à vida, a vida intrauterina, a defesa ao embrião. O indivíduo que está em formação, ele tem todo o direito de nascer, venha como vier. Nenhum de nós tem autoridade para restringir essa vida que foi programada por Deus, sob os cuidados de Jesus, que precisa daquela experiência, daquela falência aparente, a fim de que resgate o passado, que cresça, que evolua, que se desenvolva e melhore o meio do qual ele está incutido. Então, sim à vida, abortamento não, a vida sim, em todas as circunstâncias. Ela levou isso para fora do país, onde tem muitos lugares que o abortamento é livre. As mulheres programam, respondem um questionário lá, olha, eu quero marcar o abortamento daqui a 15 dias, não, sem problema, vamos fazer uns exames para ver se você está bem. Responde um questionário, assina um documento e é levada para dentro de uma sala, onde é injetado uma substância e depois uma coletagem. Ela foi levar para esses países essas ideias do sim à vida. Imposição de mãos para tratamento, o PAS, a fluidoterapia, a magnetização das águas. Isso foi demais para o mundo acadêmico, para o mundo científico rigoroso. Como é que é? Impor mãos pode fazer diferença? Sim, e hoje tem muitas pesquisas que foram realizadas que mostram isso. O indivíduo que ora, ele tem a capacidade espiritual de vida. O indivíduo que tem o vínculo com o mundo espiritual da vida, ele é capaz de se curar. O indivíduo que faz um tratamento espírita, ele tem um tratamento por passes, ele apresenta em si as substâncias alteradas. Quem nunca soube de alguém que quer fazer uma cirurgia porque tinha um problema e o problema sumiu? Então ela levou a ideia do homem trigo dentro da imposição das mãos. Memória das células. As células não são mecânicas, apesar de parecerem no seu trabalho. Elas são altamente complexas, produzidas por um pai amoroso e bom que nos ama. Os nossos rins, os nossos pulmões, o nosso estômago, o sistema circulatório, todo o parasimpático, está tudo funcionando, independente da nossa vontade. A gente não precisa dizer uma ordem, funcione, pare. Tudo funciona perfeitamente. Que memória é essa? Da onde ela vem? Como que pode? Esse zigoto que se combina e forma um ser humano. Da onde vem essa especulação? Como assim? Ela levando essas ideias para o mundo. O MOB, modelo organizador biológico, que é justamente o perispírito, que é, como diz nas obras de André Luiz, o mata-borrão do corpo. Né? Nós vamos perder este corpo pela desencarnação, mas o perispírito e o espírito sobreviverão em qualquer instância.
nós viveremos com corpo ou sem corpo. No momento estamos com o corpo, mas vamos continuar firmes e fortes sem ele. Então ela leva o móvel. Ela apresentou Jesus. Sabe o que é isso? Fala em Jesus para uma academia gelada, de terras áridas, aonde não se finca a bandeira do amor, aonde se vê sempre a questão do materialismo muito alto, reunindo recursos. E ela leva Jesus como médico, falando do homem primo. Jesus no caminho para a saúde integral e muitos outros assuntos. Então, realmente, ela fez uma reviravolta, porque ela começa a se debruçar nesses temas, e esses temas começam a fazer operações, quebrando paradigmas, fazendo novas reflexões, trazendo inspiração para novos pensamentos e indivíduos técnicos. Começam a passar pela razão aqueles conceitos, chegam até o coração que fica aquecido pelaquela explosão importante para o crescimento, e as coisas começam a se modificar, porque o pedido de Chico Xavier era que reunisse a ciência à religião, conforme Kardec pediu. Então, essa mulher magnânima dava conta de tudo isso, e tudo funcionava. Tudo ia muito bem. Aí Chico disse para ela: "Ai, minha filha, veja, você está produzindo muito material, você está reunindo muitas experiências, você está convivendo com muitas pessoas excepcionais." E Chico, muito educado, né? Para não dizer cabeça dura. Você está convivendo com muitas pessoas excepcionais, você precisa fazer registros, precisa reunir a ciência e a religião. E aí, no meio de tudo isso, né, estando presidente da Associação Médica Espírita do Brasil Internacional, diretora e responsável, ela se tornou da Folha Espírita. Que mulher, né? Ela se tornou responsável. Então, o que era a Folha Espírita? A Folha Espírita era uma forma de mensagem que corria no meio espírita, trazendo mensagens curtas, vinculados a conteúdos do próprio Evangelho, porque o Evangelho não é um remédio, Jesus não é um médico, e aquilo começou a fazer um sucesso danado. Então, a Folha Espírita nasceu através do esforço de doutora Marlene Nova. E não foi só isso, que Chico começou assim: veja, minha irmã, você já tem muita experiência aqui no Brasil, na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, coloque-se em obras. Não sei como ela arrumou tempo para escrever. Eu trago aqui o nome de algumas obras realizadas, produzidas por doutora Marlene. A alma da matéria. A alma da matéria. A matéria tem alma? Ela diz que tem. A alma da matéria. O dom da mediunidade. Porque sem as ocorrências da mediunidade, não seria possível esse transe, esse casamento, aonde tudo isso chega para nós. Bendita mediunidade que produz esse volume todo. Nós temos um cabedal enorme de obras complexas, belíssimas, subsidiárias ao verdadeiro kardeciano, que nos sustentam, nos explicam, nos orientam, nos consolam, nos confortam, tocam a nossa alma e nos deixam melhores. Ela escreveu também lições de sabedoria, luz do eterno recomeço. Não será em 2012. Aquela questão do final do mundo, né? Ela escreveu: não será em 2012. 9 grandes temas espíritas, obsessão e suas máscaras. Ela levou a obsessão para fora do país, para entender que nós atraímos entidades espirituais, que elas se vinculam a nós pela nossa incapacidade de domínio próprio. E esses indivíduos adoentados, iguaizinhos a nós, somos responsáveis por eles. Então, as muitas máscaras da obsessão. E passe como cura magnética. Já tem mais algumas outras obras, mas eu creio que essa seja a importância. Então, veja só, que espetáculo, que produção incansável de trabalho produzido por doutora Marlene Nova. Mas isso não é tudo. Aí Chico dizia para ela: minha irmã, é preciso reunir a ciência à
a religião. Você precisa fazer um pouquinho mais. Aí, dentro do Medinesp, o Medinesp é o maior evento espírita do planeta. O Medinesp tem mais ou menos 80 salas de palestras. Não existe outro movimento de exposições de maior cabedal do que o Medinesp. É o maior evento de saúde de qualidade do planeta. Aí ela fazia o quê? Olha que espetáculo essa mulher. Ela pegava indivíduos de fora e trazia para cá. Pegava indivíduos daqui e levava para lá. E para cá ela trouxe a doutora Mítico Soane, que eu tive o prazer de conhecê-la. É o físico teórico, físico das possibilidades, a tão conhecida chamada física quântica. Porque esse homem afirma, ele tem uma produção magnética muito forte na sua verbalização de que nós não somos corpo. Doutora Mítico Soane, ela trouxe o doutor Harold Going, ele é um holístico. Ele, assim como a Mítico Soane, ele diz que a consciência independe da matéria. A consciência sobrevive à morte. E eles vieram trazendo essas ideias de Duke, das universidades, fora do país. O Dr. George Engel, também grande autor de obras importantíssimas, intrigantes, mexeu com a ciência, desestabilizou, tirou da situação confortável que viviam e restrita de uma forma enrijecida, para que entendessem de que nós não somos matéria, nós somos trínon, espírito, perispírito e matéria. E assim ela começou a levar esses indivíduos então para o Medinesp. O maior apoiador do Medinesp está ali, Divaldo Pereira Franco. Ele faz parte desse movimento com muita força. O ano que vem, e será em São Paulo, porque é bienal, a cada 2 anos, no Medinesp. Então, o próximo de 2025 será em São Paulo. E vocês sabem quando vai ser o de 2027? Não sabem? Será em Pernambuco. E sabe quem é que vai dirigi-lo? A presidente da ANI Pernambuco, ANI Estado de Pernambuco. Será aqui, minha gente? Olha que maravilha. Já imaginaram a quantidade de espíritos de escola que vem para um evento desse? Já imaginaram o tamanho da vibração, da sensação íntima que nós seremos capazes de vivenciar dentro dos assuntos da ciência com a religião? Então, essas 80 salas, mais ou menos, elas se distribuem nesse banquete pago. E aí, dizia, Marlene, minha filha, veja, nós precisamos unir a ciência e a religião. Você precisa fazer um pouquinho mais. E ela começou a se preocupar com quem? Com os jovens. E agora? Como será o futuro desses jovens? Esses jovens em formação acadêmica, que profissionais eles serão? Ela começou a se preocupar. Nós já temos a ANI internacional, nós já temos a ANI no Brasil, mas esses jovens estão chegando, eles estão vencendo as cadeiras das universidades, estão tirando os seus diplomas, fazendo a sua formação, e como é que eles vão se conduzir? Ela começou a pensar muito nisso, e ela fez mais um trabalho importante. Ela fundou o DA, Departamento Acadêmico da ANI Brasil, onde jovens da área da saúde ou de diversas outras áreas, normalmente ficam da área da saúde, se reúnem estudando o quê? As obras de André Luiz, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Livro dos Espíritos, as obras subsidiárias. Esses jovens se preparando para entender que não é possível vivenciar todo esse espaço de formação simplesmente pensando em valores monetários. Que essa experiência que nós vivemos aqui é muito mais robusta do que dinheiro. E tem coisas muito melhores nesse contato do que simplesmente um peito inchado dentro de um jaleco. Ela se preocupou com o DA. E assim ela fundou o DA Brasil.
os jovens do Brasil se reúnem junto à doutora Antônia Marilene. Ela é uma cardiologista que é de Brasília, e ela então coordena no Brasil todos esses jovens. E esses jovens fazem eventos para os próprios jovens que estão em formação, se preparando para uma futura vida profissional consciencial, totalmente diferente daquele modelo que existia anteriormente. Aquele modelo rígido e materialista. Dessa vez não mais. Esse modelo através das expressões do médico Jesus. Então, eu abri aqui um parênteses. Em 30 de novembro de 2008, então faz 16 anos, né? Na região metropolitana do Recife foi fundada a Associação Médica Espírita do Estado de Pernambuco. A gente está falando só de Pernambuco agora. Que chama-se AME Estado de Pernambuco, AME-EPR. Que tem a sede oficial no Uniluz, na nossa casinha linda, lá em Boa Viagem. São vários consultórios decorados, cheirosos, lindos. Os profissionais lá em cima, em suas profissões, em suas capacitações, que atendem só a comunidade carente. São 70 assistidos da casa, são 4 centros, são gestantes e exceções que possam estar vinculadas à comunidade, além de crianças de cônjuges carvalhos. Esses médicos são altamente bondosos, são professores universitários, têm suas próprias clínicas, vivem a vida para ajudar. Eles levam para os consultórios os medicamentos, eles medicam o paciente com consideração, olhando nos olhos, chamando pelo nome, deixando o paciente falar das suas emoções. Não é o que você está sentindo, é como você está. E então esses indivíduos falam das suas problemáticas e saem de lá ainda com seu kit de medicamentos. E com beijo e abraço e evangelho debaixo do braço. Lindo! Aí então a AME consta de uma diretoria composta de presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários, primeiro e segundo tesoureiros, além do conselho fiscal com 3 membros e 2 suplentes. A diretora da Associação Médica do Estado de Pernambuco é a doutora Rosane Maria Rocha Mistérios. Uma mulher excepcional. Simples, 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 simples. Humilde demais. É muito bom estar do lado dela. Eu estou do lado dela há anos e ela me ensina todo dia. E o vice-presidente, a doutora Vilma Simões da Silva, ele foi laureado ano passado numa convenção médica, onde foi colocado um esboço, um livro em relação a ele, pelo trabalho que ele desenvolveu no IMIP. Ele fez um trabalho neonatal, na especificação dele da neurologia. Ele foi laureado. É uma simplicidade só, a doutora Deildo. Então, nós temos esse timão da AME Pernambuco. Eu tive o prazer de conhecer a doutora Marina, porque quando ela veio para convidar a doutora Rosane, ela veio a pedido de doutor Bezerra. Através da mediunidade, ele disse para ela que ela deveria vir a Pernambuco, que em Pernambuco ela localizaria uma pessoa e essa pessoa seria presidente, e ela está há 16 anos, desde a fundação. A gente viu nascer, ouvimos a doutora Marlene, olhamos nos olhos amedulados dela, respiramos o mesmo ar, com aquela voz única dela, bem forte, bem vibrante, ouvimos as exposições dela, e ela veio a pedido do Dr. Bezerra e acertou em cheio. A doutora Rosane Rocha está muito bem à frente da AME. Aqui é uma foto da gente, aqui é a direção da AME, onde está o coração, é a doutora Rosane. Aqui é a parte da direção da AME. É aquilo que eu falei, né? Presidente, vice-presidente, secretários e tal. Lá, onde está o outro coraçãozinho, a doutora Deildo. Ele é idoso, ele não pôde estar nesse dia que foi outubro do ano passado, foi quando foi eleita a nova direção da AME. Então, lá é uma outra foto, mas é com ele junto, está lá o coraçãozinho dele, doutora Deildo, muito bom. E aqui embaixo somos nós, quando a clínica da AME foi inaugurada. Trabalhando, foi uma felicidade só. Nós atendemos a comunidade abaixo da linha da pobreza. São mulheres que carregam carroça, são mulheres que tratam matinho na praia, são mulheres que são espancadas, abusadas, e que se as suas filhas
entram nessa geração, dessa sequência de desastre, muito cedo. No momento, temos uma gestante de 12 aninhos. Então, a AME se debruça especialmente sobre esses indivíduos. Lá, aquelas casinhas lá, são todos os consultórios da AME. Todos decorados. A pediatria é a coisa mais linda da pediatria. Tem o gasto, tem o clipe, tem o dermo, enfim. Maravilha. A AME faz anualmente a jornada pernambucana. E esse ano, foi no dia 4 de maio, que foi lá na Federação Espírita Pernambucana, não sei se alguém aqui nos esteve lá, e foi sobre uma frase de doutora Marlene: vida, um bem inalienável. Através do tema dela, foi desenvolvido todo esse quadrante, e foi um dia inteirinho de jornada. Nós já estamos na 13ª jornada, há 16 anos. Este ano, eu recebi um convite, eu faço parte do VET, do Grupo de Medicina Veterinária. Eu fui convidada pela doutora Rosane para estar no 12º Encontrame, os encontros da AMES Norte e Nordeste Brasil. Foi muito bom. Eu aprendi muito. A saúde integral dos animais, mental, emocional e física, foi o tema que eu desenvolvi. Muito bom. Foi uma experiência maravilhosa. Muito a doutora Rosane, né? Nós estamos ali, juntinhas. E sábado passado, teve o 5º encontro do NUVET, do Núcleo de Medicina Veterinária, e o primeiro Encontrando Nordeste, que foi na nossa casa, na Uniluz, no Salão da Uniluz, mas no evento em prol da AME Pernambuco. E lá naquela fotinha, lá no cantinho, lá da doutora Irvínia Fraga. A doutora Irvínia Fraga, não sei se vocês conhecem, mas é um nome muito forte no Brasil em medicina veterinária. A especialização dela é a parte neurológica dos animais. Nós estudamos para ela há bastante tempo e ela é generosa conosco para que nós venhamos entender muitas coisas interessantes sobre a peculiaridade animal na nossa vida de relação. Porque hoje em dia o casal se separa e a guarda é compartilhada. Não é assim? Hoje em dia se faz plano de saúde para o cachorro, para o gato. Não é? Então, assim, tem tantas coisas interessantes. Como é que é a linguagem dos animais? Então, o doutor Irvínia Fraga é uma pessoa excepcional. Aí a gente está ali, foram as expositoras, né? Então, nós estamos aqui com a doutora Irvínia. Aqui nessa foto, um dos grupos que estava lá, aqui na ponta azul, a doutora Rosane. Então, a AME, ela segue essa marcha, essa corrida, dentro do exemplo que a doutora Marlene Nova deixou para nós. Porque agora o compromisso é nosso. Somos nós que temos que levar, todos nós, a ciência vinculada à religião. Eu tenho certeza que todo mundo aqui compreende que nós somos treino, espírito, perispírito e matéria. E que o nosso médico é o médico Jesus. E que o remédio é o Evangelho. Hoje nós já entendemos isso com muita facilidade, mas foi muito difícil para a doutora Marlene introjetar no Brasil e a nível internacional essas ideias em terras áridas. Ela disse uma coisa tão interessante, eu cheguei até a ver dizer isso: os médicos serão os últimos a chegarem, os leigos os levarão. Ela disse isso. Isso significa o seguinte: como nós fazemos as jornadas, os workshops, os encontrames, os encontros da AMES Brasil, Norte, Nordeste, enfim. Quem vai é o médico que você compra o ingresso e dá de presente para ele. Aí ele responde lá no calendário, no questionário: como é que você veio aqui? Foi meu paciente que me presenteou, nem sabia que existia, gostei tanto. Aí o paciente diz: fui eu dei para o meu ginecologista, para o meu dentista, para o meu nutricionista, para o meu fonoaudiólogo. Eu convidei, ele veio, ele gostou, vai passar a perguntar. Então, os leigos é que vão puxar os médicos, os leigos chegarão primeiro. São eles que convidam a força da vida. E ainda afirmou: os grandes mestres são os pacientes. Quem mais ensina são os pacientes. Os pacientes dão muitas lições. E essas lições, elas matam a alma. Elas ficam gravadas como um ensinamento. Então, os mestres são os pacientes. A doutora Marlene, ela desencarnou em 5 de janeiro de 2015, no litoral paulista, aos 77 anos. E aos 77 anos, ela já tinha feito tudo isso.
Ela deixou tudo pronto, para trás e para frente. Porque ela trabalhou sob os cuidados de Chico Xavier encarnado ao lado dela. Ele só desencarnou quando ela completou a tarefa. Sobre a inspiração pela mediunidade de Dr. Bezerra de Menezes, sendo o projeto oficial primordial nascer Jesus. E ela então deixou seu sucessor, porque para ser presidente da AME Brasil ou internacional, Dr. Bezerra fez um pedido: tem que ter mediunidade ostensiva. Então, o Dr. Gilson Luiz Roberto, atual presidente do Brasil, gaúcho como eu, ele tem mediunidade ostensiva, ele já estava escalado para ser o sucessor de doutora Marlene, ele deixou tudo pronto. E ele desempenha muito bem o trabalho dele. Esse ano, ele não pôde estar em algumas reuniões presencialmente, porque eu creio que vocês acompanharam o que aconteceu no Rio Grande do Sul, as enchentes, não foi? Então, ele estava afiliado. Mas ele cumpre muito bem o papel dele e ele traz todos os recados que são necessários e importantes. E aí, então, nós temos essa maravilha toda, que foi a Alma na Saúde, doutora Rossi Marlene, que deixou todo esse cabedal a nosso dispor. Cabe a nós usufruirmos com competência, com responsabilidade e amorosidade. Todos nós, todos leigos ou não, juntos, mãos dadas por esse novo movimento, por esse novo momento, forçando esse novo amanhecer, por uma nova regeneração. E assim possamos ter a consciência de dias melhores, a firmeza de que não estamos sós, de que somos regidos por nosso Senhor Jesus Cristo, sob os cuidados, especialmente de Francisco, o nosso sol de Assis, e a direção e o desejo do pensamento mais inteligente que existe, que é Deus, nosso Pai. Muita paz, muita boa, muita luz. Que assim seja.